Bom dia a todos, eu sou o Fabrício, eu sou mestre em Economia Regional e Políticas Públicas. O trabalho que eu vou apresentar nesta manhã é intitulado de Understanding the Determinants of Poverty in Brazil, a Household Level Analysis. Esse trabalho ele é fruto da pesquisa que eu desenvolvi no mestrado, né, enquanto eu era discente do PERP. Foi orientado pela professora Mônica Pires e orientado pelo professor Carlos Drummond, ambos professores da UESC. A apresentação está estruturada da seguinte forma, né? Motivação, introdução, revisão de literatura, metodologia, resultados e as considerações finais. O que me motivou, né, a estudar sobre essa temática da pobreza, né, e vulnerabilidade social é que nos últimos anos, né, nós observamos aí um aumento na quantidade de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social aqui no Brasil. E nesse ínterim, né, a pobreza era tão somente uma dessas formas de vulnerabilidade. E diante disso, dessa conjuntura, né, havia necessidade de investigar o que vem ocasionando, o que está correlacionando este fenômeno e como é que ele se distribuía, né, no território brasileiro. Alguns estudos já haviam sido desenvolvidos, né, onde se buscava identificar o que estava por trás, né, dessa pobreza, da pobreza familiar. E uma literatura vinha ali utilizando dados cada vez mais desagregados. Temos aí um exemplo da utilização de microdados de pesquisas domiciliares. Em nível mundial, alguns trabalhos, né, identificaram que algumas características do chefe de família eram condicionantes da pobreza familiar, como sexo, raça, o setor de ocupação, localização, assim como também a quantidade de membros que essa família possui. Para o Brasil também tivemos alguns estudos, né, que se debruçaram a estudar sobre essa temática, trabalhos como de Barros, de Maria e Couto e Brito. Eles também chegaram a conclusões semelhantes aos trabalhos em nível mundial, só que a partir do mapeamento dessa literatura nós identificamos algumas lacunas. Primeiro é que as linhas de pobreza utilizadas não refletiam o nível desejável de bem-estar familiar, né? Por outro lado, identificamos também que a escolha dessa linha de pobreza poderia alterar o tamanho da pobreza, né? O que afetaria o desenho de uma política de combate a ela. E que em países com elevada desigualdade regional, essas linhas de pobreza deveriam considerar essas heterogeneidades regionais. O que é o caso do Brasil, né? Nós temos um país que possui uma elevada desigualdade regional e o problema da pobreza ainda é bastante persistente. Então, diante disso, nós estruturamos como elemento central do nosso estudo analisar a pobreza sob os aspectos de seus condicionantes e da sua magnitude. O objetivo geral do nosso estudo foi analisar os fatores condicionantes da pobreza familiar no Brasil, objetivos específicos, mensurar a pobreza familiar em função das características do indivíduo e do local do domicílio, identificar os condicionantes da pobreza familiar no Brasil, estimar a quantidade de pobres em função da linha de pobreza. A hipótese levantada no nosso estudo foi que a linha de pobreza escolhida, ela afeta a quantidade de membros e os fatores que a determina, levando nesse sentido a políticas equivocadas para solucionar tal problema. Nós realizamos um levantamento da literatura, né? Aqui eu trouxe alguns trabalhos, né? Fizemos esse levantamento no âmbito internacional, como também no âmbito nacional, identificando, né, quais variáveis esses estudos estavam utilizando, qual era a metodologia empregada e as conclusões que eles chegaram. A área de estudo do nosso trabalho, trazemos algumas características do Brasil, né, mais atualizadas, que composto por 5.570 municípios, população mapeada no censo 2022 foi de aproximadamente 203 milhões de pessoas, e dados do Banco Mundial, né, cerca de 4,6% da população brasileira em 2020 vivia abaixo da linha de pobreza, né, menos de $2 paridade de poder de compra por dia. A base de dados que nós utilizamos trata-se aí dados microdados da PNAD contínua do ano de 2019, que foram os dados que, quando da construção do trabalho, eram os dados mais recentes que nós tínhamos disponíveis. Nós selecionamos as características dos chefes de família, né, as variáveis relacionadas. Nossa amostra possuía ali cerca de 87.800 observações e o formato de análise foi de dados amostrais complexos, né? Fizemos aí o uso do ambiente R, com os pacotes Survey, Surveyage, Report, Margens, Dplyr, entre outros pacotes para estar analisando a PNAD contínua. A tabela 1 mostra algumas das variáveis que nós utilizamos, para a construção do nosso estudo, né? A variável dependente foi uma linha de pobreza, que é 1, se o chefe de família for pobre, 0 o caso contrário. As variáveis explicativas, né, nós dividimos ali características do chefe de família, como sexo, idade, raça, os anos de estudo, e características do domicílio, se o domicílio se localiza em uma área urbana ou se localiza na região norte ou nordeste.
E nós definimos inicialmente duas linhas de pobreza, né? Essas linhas de pobreza foram construídas sobre a variável, né, de renda domiciliar per capita da PNAD contínua, VD 5008, código da variável. Ela fornece algumas vantagens, né, para a gente, pois permite ponderar a renda familiar pela quantidade de membros, né? E nós buscamos definir essa linha de pobreza, né, a partir da literatura, mas também nós consideramos um critério ad hoc, né, que refletisse o nível que nós, segundo o nosso entendimento, refletisse o nível de bem-estar mínimo que as famílias, né, almejassem. Então, nesse sentido, nós testamos duas linhas de pobreza. Primeira, a metade do salário mínimo nominal vigente em 2019, aproximadamente R$ 499. E a segunda, a média da renda domiciliar per capita brasileira em 2019, aproximadamente R$ 1.364,46. Como metodologia, nós aplicamos o índice Foster-Greenberg de pobreza, né? Ele é definido conforme essa equação 1. Esse índice ele permite que a gente mensure a proporção de pobres no dado local, observando dois aspectos: severidade da pobreza e desigualdade ali existente. Em suma, esse índice ele permite que a gente mensure a quantidade de pobres, observando como essa renda está distribuída nessa população em questão. E utilizamos também um modelo econométrico, né, um modelo Probit, no qual a probabilidade da família ser pobre, ele é condicional às características do chefe de família, como também do domicílio, né? Então, sexo, a idade, a raça, os anos de estudo, quantidade de membros que essa família possui, se o chefe de família ele trabalha no setor ligado à agricultura, se o domicílio se localiza numa zona urbana e se ele se localiza nas regiões norte ou nordeste. Como resultados, né, a tabela 2, nós mostramos algumas estatísticas descritivas da PNAD contínua, algumas variáveis selecionadas, mostrando qual foi a renda média domiciliar per capita média em 2019, a média de anos de estudo, de aproximadamente 9,3 anos. A renda média domiciliar per capita média no Brasil foi de aproximadamente R$ 1.617. Algumas características também da nossa amostra, a composição dos chefes de família, né, com base no sexo, na raça, na região, a localização do domicílio e o setor de trabalho. A figura 1, ela mostra a distribuição espacial da renda domiciliar per capita no Brasil em 2019. Né? Nós retiramos desse mapa, né, o Distrito Federal, né, porque ele estava enviesando um pouco o nosso mapa. Então, retirando o Distrito Federal, nós podemos ver claramente como essa renda ela estava distribuída no ano de 2019. Né? Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul eram os que possuíam, né, respectivamente, o maior nível de renda domiciliar per capita, ao passo que todos os estados das regiões Norte e Nordeste eram aqueles nos quais o chefe de família possuía o menor nível de renda. Desagregando esse rendimento domiciliar, né, pelo sexo e raça da população, é possível observar que os chefes de família de cor amarela e brancos eram os que possuíam o maior nível de rendimento domiciliar per capita naquele ano, e mesmo assim, considerando esses aspectos, as famílias que eram chefiadas por mulheres possuíam, né, o menor nível de renda, né, quando comparadas àquelas famílias que eram chefiadas por homens. A figura 3, ela decompõe esse rendimento domiciliar per capita em função da escolaridade do chefe de família. É possível observar que quanto maior é o nível de escolaridade, o nível de instrução desse chefe de família, né, maior é o seu rendimento domiciliar médio. Um chefe de família que possuía o ensino superior completo, ele possui um nível de renda quase 3 vezes superior àquele que possuía o ensino médio completo ou instrução equivalente. E a figura 4, ela mostra, né, nós utilizamos aquele índice de Foster-Greenberg, né, de pobreza, e decompomos ele através de algumas características. Essa figura 4, nós decompomos o índice em função das unidades da Federação Brasileira. Né? Então, nós utilizamos aqui as duas linhas de pobreza, né, a metade do salário mínimo e a média da renda domiciliar per capita, e essa figura 4, ela contrasta com a figura 1, né, que nós espacializamos ali o rendimento domiciliar per capita. É possível observar que todos os estados das regiões Norte e Nordeste são os que possuíam o maior nível de pobreza, né? Considerando ali a metade do salário mínimo de 2019, o estado ali do
do Maranhão, é o que possuía cerca de 19,83% dos domicílios, né, vivendo com menos de R$ 499. Quando nós consideramos uma linha de pobreza maior, de R$ 1.364, essa taxa de pobreza ela aumenta substancialmente. Cerca de 43,37% dos domicílios, né, possuíam ali, viviam abaixo da linha de pobreza, ou seja, com menos de R$ 1.364 de rendimento. A tabela 3, nós mostramos aqui os parâmetros estimados, né, do nosso modelo econométrico para as duas linhas de pobreza, né. Como medida de ajuste, nós utilizamos aí dois coeficientes de R², né, de Cox-Snell e de Nagle-Kirk. Os coeficientes mostram razoavelmente um ajuste do nosso modelo aos nossos dados. E a tabela 4 ela vai mostrar a média dos efeitos marginais dos determinantes da pobreza, ou seja, das características do chefe de família e do domicílio, para as duas linhas de pobreza que nós utilizamos, né? Então, nós observamos aqui que o domicílio se localizar na região norte-nordeste, nós deixamos como highlight, né, aumenta em cerca de 3 pontos percentuais a probabilidade dessa família ser pobre, né? Ao passo que a adição de um membro a mais na composição dessa família aumenta em média 6 pontos percentuais a probabilidade dessa família ser pobre. Olhando para as características que reduzem a probabilidade dessa família ser pobre, nós verificamos ali como o sexo, né? Então o chefe de família ser homem reduz em média 5 pontos percentuais a probabilidade dessa família ser pobre, e o domicílio se localizar numa zona urbana vai reduzir ali na média 7 pontos percentuais a probabilidade dessa família ser pobre. Quando nós utilizamos uma linha de pobreza com um limiar de renda maior, nós observamos que há um aumento, né, na magnitude desses parâmetros, né? Então, a variável ali relacionada ao domicílio se localizar na região norte-nordeste aumenta em cerca de 15 pontos percentuais a probabilidade de pobreza, e a adição de um membro a mais na composição da família vai aumentar em 9 pontos percentuais a probabilidade da família ser pobre. Novamente, né, o domicílio se localizar numa zona urbana reduz em 6 pontos percentuais a probabilidade de pobreza, e o chefe de família ser homem vai reduzir em 9 pontos percentuais a probabilidade de pobreza. Além disso, nós também estimamos as probabilidades em função dessas características, né, do chefe de família. Então, para essas duas linhas de pobreza, em relação aos anos de estudo, nós observamos que à medida que esse chefe de família ele vai tendo um maior nível de instrução, a probabilidade dessa família ser pobre ela vai se reduzindo, mas ela se reduz de forma distinta em função da linha de pobreza que nós utilizamos, né? E esse comportamento foi observado em todas as variáveis utilizadas no nosso estudo, né? Aqui essas probabilidades estimadas em função do sexo, o chefe de família ser homem vai reduzir substancialmente a probabilidade de pobreza. Em função da raça, ou seja, o chefe de família ser homem, né, ser pardo, negro ou pardo, vai aumentar a probabilidade de pobreza. Em função da quantidade de membros que essa família possui, então, à medida que essa família ela vai se tornando mais numerosa, a probabilidade dessa família ser pobre ela vai aumentando. E em função da zona de localização, então, domicílios localizados ali em áreas urbanas possuem a menor probabilidade de pobreza. E por fim, em função da região, né? Então, o domicílio se localizar na região norte ou nordeste vai aumentar também a probabilidade dessa família ser pobre. Então, a partir da análise desses resultados, né, nós identificamos que a pobreza ela vai atingir de forma distinta as famílias, né, em função das características que o chefe de família possui, né. Mas, nesse sentido, nós observamos que as características locais, como, por exemplo, de localização da região, a região na qual esse domicílio está localizado e também a zona, vão figurar como importantes direcionadores da pobreza familiar. Por outro lado, né, a partir do índice de pobreza, nós observamos que a proporção de pobreza entre famílias que são chefiadas por homens e mulheres é bastante semelhante, né, a proporção. No entanto, a partir dos resultados do nosso modelo, nós observamos que as famílias que são chefiadas por mulheres são muito mais vulneráveis à pobreza, têm mais chance de serem pobres do que aquelas que são chefiadas por homens, né. Nós confirmamos a hipótese do nosso trabalho, né, que a utilização de linhas de pobreza, né, distintas vai afetar o tamanho dessa pobreza e também, consequentemente, a política pública criada para combatê-la.
E como os próximos passos, né, que nós estamos trabalhando nisso ainda mais, encontrando algumas limitações, refinar essa questão da utilização, né, da escolha da linha de pobreza, né. Nós elencamos aí 2 passos que nós estamos trabalhando, que seria utilizar, né, linhas de pobreza baseadas no consumo, né, calórico, né, a partir da POF. Já tem alguns trabalhos que foram construídos, né, por Sônia Rocha, e também aí, utilizar a cesta básica e calcular, né, para estados e grandes regiões. Então, fica aí o nosso agradecimento, né, para a atenção de todos aí. Obrigada, Fabrício. Eu vou abrir para perguntas. Alguém tem perguntas para o Fabrício? Fabrício, parabéns pelo estudo. E o tema da pobreza é um tema muito importante, né, tanto para o governo estadual quanto o governo federal. Mas quando você diz que vai refinar, vai avançar na definição da linha da pobreza, isso é muito importante, porque quando você utiliza a renda média domiciliar per capita, familiar per capita, do conjunto da população e encontra esse valor, né, isso, se a política pública fosse ter como horizonte essa linha, assim, todos os esforços que estão sendo feitos agora, eles não seriam assim, suficientes para atingir o problema, né? Essa linha ela ficou assim, bastante acima do que é utilizado como padrão, né? Você pega as linhas do Banco Mundial e as demais. E assim, por essa linha, por exemplo, uma família assim, composta por 2 pessoas com a renda média de R$3.000 cairia aí dentro da faixa de pobreza. Então, fica a sugestão de avançar nesse aprimoramento. Um efeito disso que eu percebi, por exemplo, foi a diminuição do impacto da idade. Ele se mostrou significativo, mas ficou com uma elasticidade muito baixa do impacto da idade sobre a questão da pobreza, né? E a gente tem, já viu aqui alguns estudos, produzimos alguns, que mostram o impacto da aposentadoria rural, o impacto da aposentadoria que diminui a probabilidade de pobreza nesses elementos, reduz a 1%. Né? É um efeito da política de aposentadoria, ele reduz a probabilidade daquele domicílio ser pobre em 1% quando se utiliza as linhas tradicionais. Aqui você mostra que o efeito de idade perde, seja ela em virtude da experiência de mercado de trabalho, ou seja, em virtude também da questão das aposentadorias. Então fica essa sugestão, parabenizo você, o estudo econométrico bem interessante. Muito obrigado, Rodrigo, né? Rodrigo? Armando, muito obrigado, Armando, pela sugestão. Realmente é uma questão, né, que a gente está buscando refinar, essa questão da linha de pobreza. Entendemos ainda que há uma limitação muito grande em relação à utilização da renda, né, como indicador de pobreza, né, e, sobretudo, para esse limiar que a gente utilizou, a gente está tentando buscar, né, alguns métodos para estar avançando nesse sentido, para poder refinar, né, a utilização dessa linha de pobreza, porque, de fato, são direcionadores aí de política pública, né. Então, vamos agradecer o Fabrício pela apresentação. Obrigada.